Fala aí, galera que curte nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros, esse é o canal Futebol Fundo Possense. Se você não é inscrito no canal, clica agora mesmo aqui embaixo do botão inscreva-se. Ativa também o sininho das notificações. E não se esqueça, se você gostar desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Botafogo. Botafogo, Botafogo. Não, esse não. Botafogo paraibano. Não, esse também não. Botafogo, orgulho de Ribeirão. Não, esse muito menos. Vamos falar sobre o último título de campeão baiano, conquistado pela equipe do Botafogo de Salvador. Ficou curioso? Quer conhecer essa história? Então, vamos nessa! Este vídeo foi produzido a pedido do inscrito Claudemiro Pereira Neri, de Salvador. Torcedor do Vitória? Não, Torcedor do Bahia? não. Torcedor do Botafogo da Bahia. Salve, salve, Botafogo, desfralda tua bandeira. Tu tens do sagrado fogo a glória bem altaneira. O Botafogo Esporte Clube é um clube fundado em 1º de novembro de 1914 em Salvador. E suas cores, vermelho e branco, são uma homenagem ao Corpo de Bombeiros, uma vez que seu fundador, Antônio Valverde Veloso, era sargento desta corporação. O Campeonato Baiano de Futebol é jogado desde 1905 e é o segundo campeonato mais velho do Brasil, perdendo apenas para o Campeonato Paulista e, portanto, é mais velho que o Campeonato Carioca. Com 7 títulos conquistados do Campeonato Baiano, o Botafogo de Salvador é a 4ª equipe que mais venceu o Campeonato Baiano ao longo de sua história, atrás apenas dos gigantes Bahia, Vitória e também do Ipiranga, cujo último título também foi comentado aqui no canal. O link desse vídeo eu deixo aqui na descrição. Se você pensa que sempre o maior clássico do futebol da Bahia sempre foi Bahia e Vitória, você está muito enganado. Você é besta? Até o final das 3 primeiras décadas do século passado, o clássico que atraía verdadeiras multidões em Salvador era o confronto Botafogo e Ipiranga. O Esporte Clube Bahia só seria fundado em 1931. Já o Esporte Clube Vitória havia sido fundado em 1899. O rubro-negro venceu os campeonatos de 1908 e 1909 e depois amargaria um jejum de 44 anos sem títulos. Isto porque, na maior parte deste período, o Esporte Clube Vitória se dedicou exclusivamente ao seu esporte carro-chefe, que era o remo. Ah, agora eu entendi! O Botafogo da Bahia venceu os campeonatos baianos de 1919, 1922, 1923, 1926, 1930, 1935 e 1938, além do título de campeão baiano da 2ª divisão, conquistado agora há pouco, em 2012. O Botafogo da Bahia jogou o Campeonato Baiano da 1ª divisão pela última vez em 2014, quando infelizmente foi rebaixado. Disputou a Série A2 do Campeonato Baiano em 2015 e depois se afastou do futebol profissional. A nível nacional, jogou uma vez o Campeonato Brasileiro da Série B, isso em 1980. O Alvirrubro de Salvador fazia com o Bahia o chamado Clássico do Pote. Como assim, Clássico do Pote? Essa história eu vou contar lá no final do vídeo. Vamos abordar nesse vídeo a última conquista do Botafogo de Salvador, que foi em 1938. Para a obtenção dessas informações, eu obtive a ajuda do colega Ubiratã Brito, de Salvador. Ele não me ajudou a fazer esse vídeo não. Ele foi a diferença entre esse vídeo ser feito e esse vídeo não ser feito. Até porque estas informações, as que estão neste vídeo, não existiam na internet. Uma prova contundente que o tio Google também não sabe de tudo. O colega Ubiratã Brito, ele é um pesquisador a respeito da história do Esporte Clube Vitória e ele é de Salvador. Ele se predispôs, a me ajudar, indo lá no arquivo público, lá da capital baiana, e pesquisando sobre o Botafogo de 1938. A partir deste vídeo e das pesquisas postadas pelo Ubiratã Brito na internet, agora as informações do Botafogo de 1938 estarão no Google. 1938 foi um ano tão diferente que
que não teve um campeonato baiano. Teve 2. Foram realizados naquele ano 2 campeonatos baianos oficiais. E sabe qual foi o motivo? Não sei. Nem eu. Quiseram que assim fosse e ponto final. Tá bom. O campeonato que consagrou o Alvirrubro de Salvador como campeão foi disputado entre os dias 1º de maio e 31 de julho de 1938 e contou com 7 equipes. O Esporte Clube Bahia, que apesar dos seus apenas 7 anos de idade, já era detentor de 4 taças de campeão estadual. O Esporte Clube Vitória, que já tinha 39 anos e que adorava contar para todo mundo que já havia sido campeão no passado. O Botafogo Esporte Clube, que era um dos 2 grandes do esporte local e que tentava repetir o feito de 3 anos atrás, quando ganhou seu 6º título estadual. O Energia Circular Esporte Clube era um time preto e branco gerido por uma empresa de bondes que tinha o mesmo nome e que quase foi campeão em 1934, mas terminou um ponto atrás do Bahia. O Galícia Esporte Clube, que ainda hoje é o time preferido da colônia espanhola em Salvador, que inclusive é bem significativa. O Galícia era o atual campeão baiano e buscava o bicampeonato. O Yankee Futebol Clube, que era um time bem elitista de Salvador, fundado em 1914, tinha as cores verde, preto e branco, tipo o América Mineiro, e no ano de 1923 foi campeão da Série A2 do Campeonato Baiano. E por fim o Esporte Clube Ipiranga, que era o time de maior torcida do estado na época. Era o time do povo, era o time que reunia a maioria das pessoas que não eram aceitas em outros clubes por serem negros ou pobres, ou os dois. O Ipiranga ganhou 10 títulos do Campeonato Baiano e foi um marco contra a discriminação social e racial dentro do estado da Bahia. As 7 equipes participantes se enfrentariam no sistema de todos contra todos em turno único e os 2 melhores clubes classificados se garantiriam para a decisão. Todos os jogos foram disputados no extinto Estádio da Graça, em Salvador. A Fonte Nova ainda não existia, muito menos o Barradão. O Botafogo estreou no dia 8 de maio de 1938 contra o Yankee, do zagueiro Umbelino. O time rubro venceu pelo placar de 4-1. Para o Botafogo da Bahia marcaram Neném 2 vezes, Frederico e Henrique, enquanto que Canhoto marcou o único gol do Yankee na partida. Nos outros jogos, o Bahia venceu o Vitória pelo placar de 9-4 e o Ipiranga venceu o Energia Circular pelo placar de 5-0. Em seguida, no dia 22, o Botafogo ficou no empate no clássico maior da Bahia diante do Ipiranga, com o placar de 2-2. Ipiranga da dupla Nova e Novinha. Nova era o goleiro, Novinha era o atacante. Do zagueiro Incêndio e dos meias Cueca e Buzini. Os gols do time alvirrubro foram marcados por Frederico e Inácio. Já para o time do Ipiranga, o craque Didi marcou 2 vezes. O jogo começou com um certo atraso. Consequentemente, antes do jogo terminar, o Estádio da Graça começou a ficar escuro. E jogar no meio mundo de muriçoca ninguém merece, né? Então o árbitro pediu aos funcionários do estádio que ligassem os refletores para que a partida pudesse continuar. Não acenderam, então faltando 7 minutos para o final, o juiz deu o jogo por encerrado. Isso deu uma treta maiúscula lá no final. Segura as pontas aí que eu já te conto. Pela mesma rodada, o Bahia venceu o Galícia pelo placar de 6-1. E depois o Bahia goleou a Energia Circular por 7-1. O jogo seguinte foi diante do Galícia, no dia 5 de junho. Galícia do zagueiro Carapicu. Ainda bem que tinha um P, né? Já pensou se fosse um D de dado ali no meio? E do atacante Moela. Cara, o futebol baiano das antigas era muito massa. Vitória botafoguense pelo placar de 5-3, com gols de Frederico, Neném, Biinha, Inácio e Joel. Para o Galícia marcaram Palito e Bermudes 2 vezes. No fim de semana anterior, o Ipiranga venceu o Vitória por 6-3 e o Energia Circular venceu o Yankee pelo placar de 3-2. No dia 19, o Botafogo venceu o Energia Circular dos atacantes Cachoeira e Macambira pelo placar de 3-1. Os gols botafoguenses foram marcados por Henrique 2 vezes e Biinha. Para o Energia Circular, marcou o jogador Sabino.
Nas outras partidas, o Galícia venceu o Vitória pelo placar de 6-1 e o Bahia venceu o Yankee por 5-1. No dia 29, o Botafogo venceu o Vitória do zagueiro Bengalinha. Não é Bengalinha de galinha não, tá? Não era Bengalinha de bem galinha, galinha ave não, tá? Era Bengalinha de bengala pequena. Eu não quero nem saber porque o cara tinha esse nome. Pelo placar de 6-2. Detalhe que foi o terceiro jogo seguido que o Vitória tomava 6. Que absurdo isso. Tinha goleiro não, é? Para o alvirrubro marcaram Henrique 3 vezes, Frederico 2 vezes e Felipe. Para o rubro-negro marcaram Mozart e Cacetão. Quero nem saber o porquê desse nome. Nos outros jogos, o Galícia venceu o Ipiranga por 2-1 e depois o Vitória encerrou o jejum de vitórias. E o Vitória encerrou o jejum diante do Yankee ao vencê-lo por 4-1. O Botafogo garantiu a vaga na final após vencer o Bahia, do zagueiro Tarzan e do atacante Vareta, pelo placar de 3-1 no dia 17 de julho. Henrique, Pelágio e Biinha fizeram os gols botafoguenses, enquanto que Pedro Amorim marcou para o time tricolor de aço. Antes do final da primeira fase, ainda tivemos a vitória do Ipiranga por WO contra o Yankee. O Yankee correu do pau, não quis jogar. O empate em 2-2 do Vitória diante do Energia Circular e o jogo que determinou quem seria o adversário do Botafogo nas finais. Ipiranga e Bahia, que terminou com a vitória do Ipiranga por 3-2. E ainda teve as vitórias do Galícia e do Ipiranga por WO diante do Yankee. O Botafogo encerrou em primeiro com 11 pontos, seguido pelo também classificado Ipiranga com 9. Em terceiro ficou o Bahia com 8. Em quarto, Galícia com 8. Em quinto, Energia Circular com 3. Em sexto, Vitória com 3. E em último, Yankee com 0. Agora lá vem a treta. A reclamação por parte do Esporte Clube Bahia foi a seguinte: se o Botafogo tivesse vencido o Ipiranga naquele jogo que terminou antes da hora, quem faria a final contra o Botafogo seria eu. Se nos 7 minutos que ficaram faltando lá naquele jogo, Botafogo e Ipiranga, lá do dia 22 de maio, o Botafogo tivesse vencido, Ipiranga e Bahia terminariam com a mesma pontuação. Aí o Bahia poderia chegar na final diante do Botafogo ou pelo saldo de gols, ou pelo número de vitórias, ou por confronto direto, alguma coisa. Só sei que a Federação Baiana de Futebol, ao invés de pedir às equipes para que voltassem a campo para cumprir os 7 minutos restantes, o que não era tão raro na época acontecer, decidiu que uma nova partida deveria ser jogada desde o início. Essa partida foi jogada no dia 7 de agosto. E adivinha? Novo empate. Desta vez em 3-3. Frederico 2 vezes e Pelágio para o Botafogo. E Nelsinho, Gildo e Didi anotaram para o Ipiranga. Com esse resultado ficava tudo do mesmo jeito e Botafogo e Ipiranga fariam a final. A grande final foi disputada no dia 14 de agosto. Botafogo e Ipiranga voltaram a empatar em 3-3. Pelágio, Lourenço e Inácio marcaram para o Botafogo. E Nelsinho 2 vezes e Gustavo marcaram para o Ipiranga. Como o alvirrubro fez melhor campanha na primeira fase, bastou este empate para levantar a sua 7ª taça de campeão baiano. O Botafogo da Bahia foi campeão baiano de 1938 com um time que tinha Armando no gol, Maré e Hugo na defesa, Macaquinho, Lourenço e Felipe no meio campo, Biinha, Henrique, Frederico, Inácio e Pelágio no ataque. Ah, quase me esqueci, o clássico do pote. O primeiro jogo da história entre Botafogo de Salvador e Bahia foi jogado em 1931 e o placar foi de empate. Um torcedor do Botafogo, antes desse jogo, comprou um pote de barro e enfeitou ali com fitinhas brancas, com fitinhas vermelhas, que eram as cores do Botafogo de Salvador e tal. Ele garantiu que se o Botafogo vencesse o Bahia, ele iria lá no centro do gramado e quebraria esse pote. Eu só não entendo por que isso era um sinal de grande comemoração, mas tudo bem. Toda vez que tinha um jogo Botafogo de Salvador contra o Bahia, esse torcedor levava o bendito potinho de barro para o estádio. E toda vez voltava para casa com ele, porque sempre ou Bahia vencia ou empatava. Foram precisos
13 jogos para que o Botafogo obtivesse a sua primeira vitória diante do Bahia. Isso já em 1937, 6 anos depois. Como prometido, o cara pegou o pote, foi lá no centro do gramado e arrebentou o pote no chão, levando a imensa torcida do Botafogo de Salvador à euforia. Bem pessoal, a intenção do vídeo de hoje era contarmos a história do último título de campeão baiano conquistado pelo Botafogo de Salvador. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!